leggere con voi un testo. Quero ler com vocês um texto. Forse non c'è tanta collegazione con la Santa Cena, Talvez não tenha tanta ligação com a Santa Ceia, però credo che il Signore ha un messaggio per noi dentro di quello che leggeremo. porém acredito que é uma mensagem do Senhor naquilo que leremos agora. Esodo capitolo 17. Êxodo capítulo 17. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Rifidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: "Dacci l'acqua da bere." Mosè rispose loro: "Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?" Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: "Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?" Mosè gridò al Signore dicendo: "Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno." Allora il Signore disse a Mosè: "Mettiti di fronte al popolo e prendi con te anche in mano il bastone con il quale hai percorso il fiume e va. Ed ecco, io starò davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà." Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massà e Meribà a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?" Allora venne Amaleque per combattere contro Israele a Rifidim. E Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni uomini e deixa combattere contro Amaleque. Domani io sarò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano." Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amaleque. E Mosè, Araone e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando li abbassava, vinceva Amaleque. Ma le mani di Mosè si fecero pesanti. Allora essi si presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Araone e Cur che tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amaleque e la sua gente, passandoli al filo di spada. Il Signore disse a Mosè: "Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo. E fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amaleque." Allora Mosè costruì un altare che chiamò "Il Signore è la mia bandiera" e disse: "Una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore fa la guerra ad Amaleque di generazione in generazione." Fratelli, se alla fine di questa predica Irmãos, se no final dessa pregação qualcuno dirà non ho capito niente, alguns poderão dizer: "Eu não entendi nada", almeno ao menos, abbiamo letto un capitolo della Bibbia. pelo menos lemos um capítulo da Bíblia. Amen. Amém, irmãos? Fratelli, questo testo Irmãos, esse texto è un testo ricco di insegnamenti. é um texto muito rico em ensinamentos. È un testo il quale noi possiamo imparare É um texto no qual nós podemos aprender tante lezioni. tantas lições.
La prima lezione che proprio ci salta all'occhio E a primeira lição que nos salta aos olhos sono i due modi são duas formas, di affrontare un problema. são duas formas de enfrentar um problema. Qui noi abbiamo due problemi: Aqui nós temos dois problemas: la mancanza di acqua a falta de água e il popolo di Dio che viene attaccato. e o povo de Deus que vem juntos. E in queste due difficoltà o problemi E nessas duas dificuldades ou problemas, noi troveremo due modi diversi nós encontraremos duas formas diferentes di affrontare il problema. de enfrentar os problemas. Il primo problema, O primeiro problema, con la mancanza d'acqua, com a falta de água, dice che il popolo diz que o povo mormorò e si lamentò. murmurou e se lamentou. Nel secondo problema, E no segundo problema, che Amaleque attacca Israele, que Amaleque se junta a Israel, dice che Mosè diz que Moisés andò a pregare. foi pregar, orar. E allora noi abbiamo qui Então nós temos aqui un problema um problema il quale qualcuno lamenta e mormora. em que alguns lamentam e murmuram. Un altro E problema um outro problema che qualcuno que alguns vai a pregare. vai orar. Io voglio lanciare una domanda. E eu quero disparar a vocês uma pergunta. Come tu affronti i tuoi problemi? Como você enfrenta os seus problemas? Come il popolo Como o povo o come Mosè? ou como Moisés? Purtroppo, fratelli e sorelle, Infelizmente, irmãos e irmãs, voglio lasciarvi un consiglio nella parola di Dio. quero deixar-vos um conselho da palavra de Deus. La murmurazione A murmuração ritarda le benedizioni di Dio nelle nostre vite. retarda as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Vi ricordo Vos lembro che dalla uscita del popolo di Israele dell'Egitto que da saída do povo de Israel do Egito fino ai confini di Canaan, até aos confins de Canaã, dove il popolo doveva effettivamente entrare e andare, onde o povo definitivamente viria entrar e ficar, permanecer, si poteva fare se poderia fazer pian pianino devagar in 3 mesi. em 3 meses. Ma a causa di 10 murmurazioni, Mas por causa de 10 murmurações, 10 lamentazioni, 10 lamentações, Dio Deus ha punito il popolo puniu aquele povo e ha fatto che il popolo, e fez com que aquele povo, che poteva finire la sua peregrinazione in 3 mesi, que poderia acabar sua jornada em apenas 3 meses, camminassero 40 anni. caminhassem por 40 anos. E allora qui noi troviamo uno di questi momenti di murmurazioni e di lamentazioni. E aqui então nós encontramos esse momento de lamentação e murmuração. E tante volte, fratelli, la murmurazione, la E lamentazione tantas vezes, irmãos, a lamentação e a murmuração viene da una mancanza di fede in Dio. vem pela falta de fé em Deus. Il popolo aveva già visto la mano del Signore. Aquele povo já tinha visto tantas vezes a mão de Deus. Sono stati partecipi delle 10 piaghe che Dio aveva mandato sull'Egitto. Eles participaram daquele momento Hanno visto? das 10 pragas que Deus mandou ao Egito. Loro hanno visto che Dio aveva aperto il mare. Eles viram, participaram da abertura do mar. Loro hanno visto, fratelli, segni e prodigi. Eles viram tantas cenas, tantos fatos e prodígios. Hanno visto la cura di Dio per il suo popolo. Viram, perceberam o cuidado de Deus pelo seu povo. Quando Dio mandava le piaghe, Quando Deus mandava as pragas, dice che i bestiame del faraone os animais de Faraó venivano colpiti, vinham atingi-lo, mentre i bestiame di Israele rimanevano sani. enquanto os animais de Israel permaneciam sãos. C'è stata una piaga, Havia uma praga, houve uma praga, la piaga delle tenebre, a praga das trevas, che dice che l'Egitto, dove c'era il faraone con il suo popolo, que diz que onde estava Faraó e seu povo, sono stati involti o coinvolti in una tenebre tremenda, ficaram envolvidos numa treva tremenda. mentre nello stesso momento, nella stessa ora, nello stesso giorno, Enquanto naquele mesmo momento, naquele mesma hora, no mesmo dia,
c'era luce in Israele. Havia luz em Israel. Cioè, hanno visto proprio la diversità, la cura di Dio nei loro confronti. Então eles viram a diferença que Deus fazia por eles. Ma ad ogni situazione di disagio, A cada situação de desconforto, loro si dimenticavano eles se esqueciam di quello che Dio aveva già fatto e che poteva e che può fare. daquilo que Deus já havia feito e poderia fazer ainda. E può fare. E pode fazer. E murmuravano. E murmuravam. Diversamente Mosè, Diferentemente Moisés, di fronte agli ostacoli, le battaglie, le difficoltà, diante dos obstáculos e das batalhas, das dificuldades, saliva sul monte, prendeva un tempo in preghiera davanti a Dio. subia ao monte e ficava orando a Deus. Io voglio lasciarvi un consiglio. E eu quero vos deixar um conselho. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, nei momenti di battaglia, nos momentos de batalha, de luta, nei momenti quando le porte sono chiuse, no momento que as portas estão fechadas, nel momento che sei disprezzato, nos momentos que formos desprezados, nel momento che ti senti no abbandonato, momento que nos sentirmos abandonados, non lamentare, não lamente, non piangere, não chore, non murmure, não murmure, prega. ore. Era così che Mosè vinceva le sue battaglie. É assim que Moisés vencia as suas batalhas. Un'altra cosa che voglio vedere con voi in questo testo Outra coisa que eu quero ver com vocês nesse texto è che tanti é problemi que tantos problemas vengono a noi vêm a nós da dove non si aspetta. de onde não esperamos. Fratelli, Irmãos, gli Amalekiti os amalequitas erano cugini di Israele. eram primos de Israel. Amaleque Amaleque era un figlio di Esaù. era filho de Esaú. Esaù era fratello di Giacobbe. Esaú era irmão de Jacó. Può darsi, Pode ser, penso io, penso eu, che il fatto che Giacobbe abbia ottenuto la benedizione della primogenitura, que pelo fato de Jacó ter recebido a primogenitura, quello abbia causato una determinata invidia aquilo tenha lhe causado uma determinada inveja nei discendenti di Esaù. aos descendentes de Esaú. Anche se Giacobbe e Esaù, Mesmo porque Jacó e Jaú, ainda que Jacó e Jaú, poi alla fine sono riusciti a superare quella situazione, no fim de tudo conseguiram superar aquela situação, io credo che alla fine i discendenti eu creio que os descendentes hanno deles dato persecuzioni e battaglia tenham ocorrido perseguições e batalhas a causa di un'invidia, di un rancore. por causa de uma inveja, de um rancor. Fatemi spiegarvi per un attimo il problema che è la invidia. Deixa eu lhes explicar por um minuto qual o problema da inveja. Per invidia A inveja ha fatto che Caino uccidesse Abele. fez com que Caim matasse Abel. La invidia, A inveja, gelosia, ciúmes, ha fatto che Saul fez com que Saul volesse la morte. quisesse a De morte Davide. de Davi. È stata la invidia e la gelosia dei farisei, Então a inveja e os ciúmes dos fariseus, anche se c'era un piano superiore di Dio, ainda que houvesse um plano superior de è Deus, stato quello il motore foi o motor che ha spinto i farisei e tutti quelli religiosi dell'epoca que incentivou os fariseus, os religiosos daquela época, a portare Gesù sulla croce. a levarem Jesus até a cruz. Paolo dice che la invidia Paulo nos diz que a inveja è un'opera della carne é uma obra da carne. e che coloro che hanno tali sentimenti E para aqueles que têm tal sentimento, non potranno ereditare il regno di Dio. não poderão herdar o reino de Un Deus. cuore puro, Um coração puro, un cuore trasformato, um coração un transformado, cuore um rigenerato coração regenerado. non dà spazio all'invidia. Não tem espaço para inveja. Un giorno hanno cercato di seminare questo semine malvagio nel cuore di Giovanni Battista, Um dia procuraram semear esse sentimento no coração de João Batista, dicendo: guarda che Gesù sta facendo e battezzando più discepoli di te. dizendo que Jesus estava batizando mais discípulos do que ele.
E qual è stata la risposta di Giovanni Battista? E qual foi a resposta de João Batista? Conviene che lui cresca Convenha e che io diminuisca. Convenha que ele cresça e eu diminua. Un vero servitore di Dio, Um verdadeiro servidor de Deus. un servo del Signore, Um servo do Senhor. una persona che è nata di nuovo, Uma pessoa que nasceu de novo. gioisce Se alegra con le benedizioni che un altro fratello sta raccogliendo. com as bênçãos que outro irmão está colhendo. Vi lascio una domanda. E vos deixo uma outra pergunta. Quando tu vedi il tuo fratello che sorride, che sta bene, Quando você vê seu irmão que sorri, está alegre, está bem, qual è il sentimento che tu hai nel tuo cuore? qual o sentimento que brota no seu coração? Sei contento Você fica contente o rimani male? ou fica ruim? Ti allegri quando qualcuno dice guarda il fratello ha perso il lavoro? Você se alegra quando alguém diz aquele irmão perdeu o trabalho? O rimani triste quando qualcuno dice il tuo fratello ha avuto una promozione? E você ainda pode ficar triste quando você sabe que um irmão seu ganhou uma promoção? Ti toglie il sonno quando il tuo fratello acquista una macchina nuova? Você perde o sono quando um irmão seu consegue comprar um carro novo? O sei contento? Ou você fica contente com ele? O você se allegra con lui? Ou você se alegra com ele? Io mi auguro, fratelli. Eu fico feliz, irmãos. Me felicito, irmãos. Io mi auguro che tutti noi Que todos nós possiamo rallegrarsi possamos nos alegrar con chi sta allegri com aqueles que são alegres. e che possiamo piangere, E que possamos chorar, magari soffrire talvez sofrer, con coloro che stanno soffrendo. com aqueles que sofrem. La benedizione di Israele A bênção de Israel ha portato malessere in tante persone. provocou um mal-estar em tantas pessoas. Il popolo di Israele adesso sta andando nell'Egitto O povo de Israel agora está andando ao Egito e viene questo Amalek, e vem esse Amaleque, che era giustamente un parente lontano, que era um parente distante, e fa una delle più grandi crudeltà che si può fare. e faz uma das maiores crueldades que se pode fazer. Sapete perché, fratelli? Perché questa battaglia Porque, irmãos, essa batalha, loro non si sono messi di fronte uno all'altro. eles não foram colocados um em frente ao outro. Amalek, Amaleque, nella sua codardia, na sua covardia, ha attaccato per l'indietro, per la retroguardia, atacou-os pelas costas. e dice che lui E disse que ele, per primo ha dato botte, spade su quelli che erano stanchi e deboli. ele primeiro feriu com a sua espada aqueles que estavam cansados e fracos. Sì, pastore, ma non ho letto questo nel testo. Mas, pastor, eu não li isso nesse texto. Vi spiego una cosa. Ele explica uma coisa. Mosè aveva un stile nella sua scritta Moisés tinha um estilo de escrever che lui lanciava tutto davanti il popolo que ele lançava tudo diante do povo e poi con calma e depois, com calma, faceva un riassunto. ele fazia um resumo. Per esempio, Por exemplo, è stato Mosè a scrivere i Genesi. quando Moisés escreveu Gênesis, In Genesi 1, o Gênesis 1 lì dice che Dio ha creato il cielo, la terra, tutto quanto. diz que Deus criou a céu, a terra e tudo quanto. In Genesi 1 dice che Dio ha creato l'uomo e la donna. Gênesis 1 diz que Deus criou o homem e a mulher. E poi in Genesi 2 E depois, em Gênesis 2, lui comincia a dare le minuzie. ele começa a minuciar tudo que ele escreveu. In Genesi 1 lui già diceva che Dio aveva creato l'uomo e la donna. Em Gênesis 1 ele já dizia que havia criado o homem e a mulher. Ma in Genesi 2 Mas em Gênesis 2, dice che Dio ha fatto cadere un sonno su Adamo. descreve que Deus fez cair um sono em Adão. E dice che quello è stato il sonno migliore che Adamo. E diz ainda que foi o melhor sono que ele teve na sua vida. Perché dopo quando si è svegliato Porque depois, quando acordou, aveva una donna. havia uma mulher ao seu lado. Se c'è una cosa Se tem uma coisa che ho predicato contro la invidia, no? que eu prego, oro contra a inveja, Ma che un po' di Adamo volevo avere, mas que um pouco de Adão tem a ver, que eu gostaria de ter, è che Adamo non ha avuto suocera. é que Adão não teve sogra. Ma Mas
Il caso di Esodo 17, Mas em Êxodo 17, noi abbiamo letto il testo, nós vimos e lemos o texto, ma il fatto che loro hanno attaccato per la retroguardia, mas o fato deles terem atacado pelas costas, Mosè ha scritto in Deuteronomio 25. Moisés escreveu em Deuteronômio 25. Lui ha messo tutto il fatto in Esodo 17, Ele colocou todos os fatos em Êxodo 17, ma ha dato le minuzie in Deuteronomio 25 che voi con calma, mas descreveu com mais calma em Deuteronômio 25. voi leggete a casa vostra, che Depois dice vocês che podem ler em vossas casas. Amaleque ha attaccato per la retroguardia. Em que Amaleque atacou pelas costas. Un atto di crudeltà, Ato de crueldade. un atto veramente da repudiare. Ato para que nós devemos repudiar. E allora noi abbiamo imparato che ci sono due modi di affrontare i problemi. Então até aqui nós aprendemos que há duas formas de enfrentar os problemas. Abbiamo imparato che tante volte il problema viene da dove non si aspetta. Aprendemos que às vezes os problemas vêm de onde nós não esperamos. E adesso noi vedremo come Mosè E agora nós veremos como Moisés ha affrontato questo problema. enfrentou esses problemas. Lui ha chiamato Giosuè Ele chamou Josué e ha detto a Giosuè: tu esci per la battaglia. e disse a Josué: você desça para a batalha. E qui è interessante, fratelli, E aqui é interessante, irmãos. il fatto che Giosuè non era un guerriero. O interessante é que Josué não era um guerreiro. Loro erano schiavi. Ele era um escravo. Voi pensate che là nell'Egitto il faraone lasciava loro allenarsi come un esercito? Vocês pensam que no Egito o faraó deixava os escravos treinarem como um exército? Assolutamente, erano schiavi che dovevano lavorare, De jeito nenhum, porque eles eram escravos e deviam somente trabalhar. dovevano costruire le città, Deviam construir as cidades, ammassare, amalgamare il fango, pisar no barro, fazer tijolos, poi raccogliere il feno depois colher o feno e costruire. e construir. Non c'era un esercito lá. Não havia um exército ali. E Mosè dice a Giosuè: E ainda assim Moisés diz a Josué: prendi la spada pega a espada e vai a battaglia. e vai para a batalha. E Giosuè E Josué andò. foi. Perché aveva, fratelli, fiducia in Dio. Ele foi porque ele havia confiança em Deus. Lasciatemi dire che la fede ci aiuta a superare le nostre limitazioni. Deixa eu vos dizer que a fé nos ajuda a superar nossas limitações. Lui non era un guerriero, Ele não era um guerreiro, ma con Dio è diventato un guerriero. mas com Deus ele se tornou um guerreiro. Magari tu puoi dire così: pastore, io non sono niente. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu não sou ninguém. E se tu rimani da solo, potrai finire così. E se você permanecer sozinho, poderá Ma ficar assim. ma con Cristo al tuo fianco, Mas com Cristo ao seu lado, fidato in Lui soltanto, confiando nele somente, tu puoi fare la differenza. você pode fazer a diferença. Perché la fede Porque a fé supera le nostre limitazioni. supera as nossas limitações. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, Dio non ha, ho detto già questo parecchie volte qui, eu já disse isso tantas vezes aqui. Dio non ci ha chiamati per essere soltanto qui seduti a riscaldare le sedie. Deus nos chamou aqui apenas para estar sentado e esquentar as E cadeiras. magari qualcuno ancora rimane in questa posizione Talvez algum esteja nessa posição, perché guarda dentro di se stesso porque olha para dentro dele mesmo e dice: io non sono capace, e diz assim: eu não sou capaz. io non so fare niente, Eu não sei fazer nada. io non posso fare niente. Eu não posso fazer nada. E in certo modo questo è vero. E de certa forma isso é verdade. Ma se tu affidi il poco che hai nelle mani di Dio, Mas se você confiar no pouco que você tem nas mãos de Deus, tu farai la differenza. você fará a diferença. Tu potrai fare una grande differenza nella tua casa, Você poderá fazer uma grande diferença na sua nel casa, tuo luogo di lavoro, no seu trabalho, ovunque tu passerai. por onde você for. Perché una delle frasi bellissime che il nuovo presidente Bolsonaro ha detto, Porque uma das frases mais belas que o novo presidente do Brasil falou, noi sappiamo che è un gergo brasiliano. nós sabemos que é um jargão brasileiro. Lui ditado. ha detto nella chiesa del pastore Silas Malafaia Ele disse na igreja do pastor Silas Malafaia che Dio non chiama i capacitati, que Deus não chama os capacitados, ma che dà capacità a coloro che Lui chiama. mas capacita aqueles que ele escolhe. Dai una gomitata con amore Dá uma cotovelada com amor alla persona che è accanto a te à pessoa ao seu lado e dice: il Signore ti aiuterà a fare la differenza. e diga: o Senhor vos ajudará a fazer a diferença.
E mentre Giosuè accetta la sfida com fede, E enquanto Josué aceita aquele desafio com fé, Mosè não vai a casa e está a guardar o Facebook. e Moisés não vai para casa a olhar o seu Facebook. Lui sale sul monte Ele sobe o monte e porta com sé Araone e Ur. e leva com ele Araão e Ur. E entra em uma batalha de intercessione. E começa uma batalha de intercessão. Lui sale sul monte, prende il bastone che Dio le aveva dato Ele sobe o monte com a vara que Deus lhe tinha dado e alça le mani e levanta as mãos. e comincia a intercedere e a benedire Giosuè e tutto l'esercito di Israele. E começa a interceder por Josué e todo o exército de Israel. Abbiamo letto, fratelli e sorelle, che mentre le mani di Mosè erano alzate, E lemos, irmãos, que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, la spada di Giosuè era qualcosa di fenomenale. a espada de Josué era fenomenal. Era taglio di qua, Ele cortava aqui, tagliava di là. cortava lá. Non sembrava un schiavo appena uscito dall'Egitto. Naquele momento não parecia um escravo que acabava de sair do Egito. Sembrava un vichingo, Parecia um viking, un guerriero potente. um poderoso guerreiro. Le mani di Mosè alzate, Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Giosuè andava avanti. Josué ia para frente e na batalha. Ma fratelli, voi sapete che c'è una legge della gravità, no? Mas vocês sabem que tem uma lei da gravidade Che tira i corpi verso basso. que leva o nosso corpo para baixo. Le mani di Mosè erano pesanti. E as mãos de Moisés estavam E pesadas. se tu puoi anche fare la prova, se rimani con le mani alzate, Você pode tentar, se você ficar com as mãos levantadas, arriva un momento che comincia a fare il dolore. chega um momento que começa a doer. Io sono andato in alcune chiese Eu fui a algumas igrejas já, che il predicatore que o pregador diceva alza le mani dizia, levante as mãos. e dimenticava di dire puoi abbassare. E esquecia de dizer, pode abaixar. E mentre le mani di Mosè diventavano pesanti e si abbassavano, E enquanto as mãos de Moisés estavam pesadas e começavam a se abaixar, Giosuè andava indietro. Josué recuava na batalha. Che lezioni, fratelli e sorelle. Que lição, irmãos. Che lezioni preziose per ognuno di noi. Que lição preciosa para cada um de nós. Chissà le nostre famiglie Quem sabe nossas famílias sono sotto attacco. estão sob ataque. Chissà le nostre finanze sono sotto attacco. Quem sabe nossas finanças estão sob Chissà la ataque. nostra salute è sotto attacco. Quem sabe a nossa saúde está sob ataque. Chissà le nostre amicizie sono sotto attacco. Quem sabe os nossos amigos estão sob ataque. Cosa facciamo? O que nós devemos fazer? Pariamo da Mosè. Nos comparemos a Moisés. Andiamo sul monte. Vamos ao monte. E qui chiaramente è soltanto un paragone. Andiamo a pregare. E aqui é só uma comparação. Vamos pregar, orar. Rimaniamo davanti a Dio in intercessione. Vamos permanecer diante de Deus em intercessão. Perché mentre Mosè stava intercedendo con le mani alzate, Porque enquanto Moisés intercedia com as mãos levantadas, Giosuè vinceva. Josué vencia. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, che possiamo come Mosè que possamos, como Moisés, alzarsi davanti a Dio nell'altare della preghiera e della intercessione. levar-nos, ficarmos de pé diante de Deus em oração e intercessão, Affinché la nostra famiglia sia benedetta. até que nossa família seja abençoada, Affinché i nostri obiettivi siano raggiunti. até que os nossos objetivos sejam alcançados. Rimaniamo lì finché non vediamo i nostri figli completamente coinvolti con l'opera di Dio. Permanecemos assim até que nós possamos ver nossos filhos envolvidos na obra de Deus. Voglio invitare le sorelle che ancora non hanno i mariti convertiti, Você pode agora convidar as irmãs que não têm maridos convertidos, che rimangono in intercessione davanti a Dio, que permaneçam em oração diante de Deus, finché il Signore possa cambiare e girare questa pagina. até que o Senhor possa mudar e virar essa página. Lasciatemi dire una cosa. Deixa eu vos dizer uma coisa. Io credo nella potenza della preghiera. Eu acredito no poder da oração. Quando siamo stati sposati, Quando nos casamos, 25 anni fa, 25 anos quando atrás, siamo stati sposati, io e la mia moglie, sim, aquela senhora, no? Mara non aveva figli. nós não tínhamos filhos. Per 7 anni abbiamo provato Por 7 anos tentamos e non aveva figli. e não tínhamos filhos. 7 anni. 7 anos. Ma noi siamo andati davanti al Signore. Mas nós fomos diante do Senhor.
Abbiamo alzato le mani, intercessione. Levantamos nossas mãos em intercessão. Un giorno, Um dia, moglie ha detto: a minha esposa disse: non so, ho un po' di nausea, di voglia di vomito. estou um pouco nauseada, com um pouco de vômito. Non sto tanto bene. Não estou indo muito bem. Mi porta dal dottore. Vamos ao médico. E quando il dottore ha fatto i suoi esami, E quando aquele médico fez os exames, ha detto: tu non hai nessun problema, disse a ela: você não tem nenhum problema. sei incinta. Você está grávida. Gloria a Dio. Di fronte di un problema, Diante de um problema, rimani con le mani alzate davanti a Dio. permaneça com as mãos levantadas ao Senhor. Però, fratelli, come vi ho detto, Porém, irmãos, como eu já vos disse, le mani di Mosè erano pesanti. as mãos de Moisés estavam pesadas. E Araone e Ur E Araão e Ur hanno osservato observaram che questo fenomeno che stava succedendo. esse fenômeno que estava acontecendo. Mani alzate, Mãos levantadas, Giosuè avanti. Josué ia avante na batalha. Mani abbassate, Mãos abaixadas, Giosuè indietro. Josué recuava. Che cosa hanno fatto? O que eles fizeram? Che uomini di visione Que homens de visão hanno preso una pietra, pegaram uma pedra, hanno fatto Mosè a sedere sopra questa pietra fizeram que Moisés sentasse nessa pedra. e poi uno a destra e un altro alla sinistra Depois, uma à direita e outra à esquerda, hanno mantenuto, mantiveram, hanno aiutato ajudaram Mosè a rimanere con le braccia alzate. para que Moisés permanecesse com os braços Il levantados. risultato di E questo qual foi o resultado disso? è che Giosuè ha vinto la É battaglia. que Josué venceu a batalha. Fratelli e sorelle, io voglio pregare a Dio Irmãos e irmãs, eu quero orar a Deus che Dio possa dare al pastore Michele, que o Senhor possa dar ao pastor Miqueias, Araone e Ur, Araão e Ur, che nel momento della stanchezza. que no momento do cansaço. Lasciate dire una cosa per voi. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Noi abbiamo una mente, alcuni, io come ho detto sono nato e cresciuto nella chiesa, Como eu disse, eu nasci na igreja, ma alcuni hanno una visione sbagliata del pastore. mas alguns têm uma visão errada do pastor. Alcuni vengono dalla chiesa cattolica Alguns membros da igreja católica e vedono nell'uomo e veem no homem, qualcuno di infallibile. veem no homem alguma coisa de infalível. Tanto è che c'è la infabilità papale. Tanto é que tem a infabilidade papal. È un dogma questo. É um dogma da igreja isso. Il Papa non sbaglia. O Papa não erra jamais. Il Papa è O intoccabile. Papa é intocável. Può darsi, però noi pastori non siamo così. Pode ser, mas nós pastores não somos assim. Noi siamo uomini. Nós somos homens. Abbiamo bisogno di 2,5 litri d'acqua al giorno. Nós temos necessidades de 2,5 litros de água por dia. Abbiamo bisogno di almeno 3 pasti. Temos necessidade de pelo menos 3 pastas. Colazione, pranzo e cena. Café da manhã, almoço e janta. Abbiamo bisogno di dormire almeno 6 ore. So che qualcuno dice 8. Devemos dormir pelo menos 6 horas. Alguns dizem 8. Siamo uomini, fratelli. Somos homens, irmãos. E allora E agora, io prego a Dio eu oro a Deus. che Dio possa innalzare in questa chiesa Que Deus possa levantar nesta igreja uomini e donne, homens e mulheres, i giovani, jovens, che possa essere un sostegno al pastore di questa chiesa. que possam ser um sustento ao pastor dessa igreja. Amém? Facciamo un patto davanti a Dio Nós faremos um pacto diante de Deus di pregare. de orar. Dobbiamo comprendere le difficoltà. Devemos compreender as dificuldades. Ha una famiglia, Tem uma família, ha 3 figli, tem ha 3 filhos, un lavoro. tem um trabalho. Prima di gettare una pietra, Antes de jogar uma pedra, prega. ore. Amém? Amém, irmãos? E Araone e Ur E Araão e Ur hanno capito questo entenderam isso e hanno cercato di aiutare. e procuraram ajudar Moisés. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, cerchiamo di essere di aiuto. procuremos ser ajuda. Allora, stiamo andando verso la conclusione. Então agora estamos indo para a conclusão. Alla fine, Ao fim, Mosè riconosce Moisés reconheceu che non è stata la sua bravura nell'intercedere, que não foi a sua bravura na intercessão, che non è stata la buona visione di Araone e Ur in sostenere le sue braccia, que houve uma boa visão em Arão e Ur sustentarem
apertar em seus braços. che non è stata soltanto il coraggio di Giosuè. Que não foi apenas a coragem de Josué. Lui riconosce Ele reconheceu che al di là di tutto questo sforzo umano, que apesar de todo esse esforço humano, la vittoria della a battaglia vitória da batalha viene dal Signore. veio do Senhor. La vittoria, fratelli e sorelle, A vitória, irmãos e irmãs, viene dal Signore. vem do Senhor. E lui riconosce questo. E ele reconheceu isso. Costruisce un altare Construiu um altar e comincia a gridare: e começou a gritar: Giovanni sì. Jeová é minha bandeira. Perché ha riconosciuto Porque reconheceu che la vittoria que a vitória viene dal Signore. vem do Senhor. Altri 2 minuti e finisco. Em mais 2 minutos eu acabo, irmãos. Questo testo ci insegna un particolare meraviglioso. Esse texto nos ensina uma particularidade maravilhosa. È vero, fratelli, É verdade, irmãos, che Dio è un Dio onnipotente, que Deus é um Deus onipotente. è un Dio onnisciente, É um Deus onisciente. può fare qualunque cosa. Pode fazer qualquer coisa. Ma lasciami svegliarti. Mas deixa de despertar. Non farà tutto per te Não fará tudo por você. mentre tu sei lì con le braccia incrociate. Enquanto você estiver com os braços cruzados. Noi abbiamo una mentalità sbagliata. Uma mentalidade errada. Vogliamo che Dio viva le nostre vite. Nós queremos que Deus viva a nossa vida. Alcune persone Algumas pessoas pensano sbagliatamente erradamente che dal momento che sono cristiani que no momento que se tornaram cristãos diventano intoccabili, se tornam intocáveis, non avranno più problemi não terão mais e problemas che Dio farà tutto per loro. e que Deus fará tudo por eles. Non è questo che io vedo qui. Não é isso que eu vejo aqui na Io Bíblia. vedo qui 2 cose: Eu vejo aqui duas coisas: preghiera oração e azione. e ação. C'era chi pregava Tinha quem pregava, orava, e tinha chi andava a fare qualcosa. e tinha aquele que faria alguma coisa. Che cosa sto cercando di dire? O que eu estou procurando dizer, irmãos? Fratello, dacci da fare. Irmãos, vamos fazer. Noi siamo brasiliani, siamo un po' male abituati. Nós somos brasileiros um pouco mal habituados. Noi vogliamo stare sdraiati eternamente in berço splendido. Nós queremos estar deitados eternamente em berço esplêndido. Ma la parola di Dio è questa per te. Mas a palavra de Deus é essa para você. Sforzati Esforça-te e io ti aiuto. e eu te ajudarei. Fai la tua parte Faça a tua parte e io farò la e mia. eu farei a minha. Allora non aspettare Então não espere che Dio faccia que Deus faça quello che tu puoi fare. aquilo que você pode fazer. Tu puoi aspettare Você pode esperar che Dio farà que Deus fará quello che tu non puoi fare. aquilo que você não pode fazer. Amém? Amém, irmãos? Che Dio ti aiuti, fratelli. Que Deus te ajude, irmãos. Che Dio possa benedire la nostra Que vita. Deus possa abençoar Che nossas noi vidas. possiamo crescere in Dio. Que nós possamos crescer em Deus. Le volte noi sbagliamo Às vezes nós erramos perché non studiamo bene quelle cose che il Signore ci ha lasciato. porque não estudamos aquilo que o Senhor nos deixou. Ma quando noi ci avviciniamo dalla parola di Mas Dio, quando nós ficamos próximos da palavra de Deus, capiremo chi è il nostro Dio entenderemos quem é o nosso e Deus cosa dobbiamo e fare. o que devemos fazer. Amém? Amém, irmãos? Allora vi lascio questi punti. Então eu vos deixo esse ponto. Due modi di affrontare le difficoltà. As duas formas de enfrentar as dificuldades. Il problema viene da dove non si aspetta. Os problemas vêm de onde não se espera. La fede supera le nostre limitazioni. A fé supera as nossas limitações. Il potere della intercessione, della preghiera. E o poder da intercessão, da oração. La visione del bisogno, dell'aiuto A visão da necessidade de ajuda che ha avuto Araone e Ur. que teve Araão e Ur. E il riconoscimento E o reconhecimento che dopo tutto questo que depois de tudo isso, a Dio soltanto appartiene la gloria. a Deus apenas pertence a glória. Chi è che pensa che il Signore merita un applauso? Quem sabe, pensa que Deus merece um aplauso.